Nene Talk. E estamos aí com ela, Gabriela Lambi, no Nene Talk. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro falar. Vamos ver se a gente consegue ser objetivo, né? Sim, vamos falar sobre CNV, comunicação não violenta. E, direto ao ponto, como os ouvintes do Nene Talk conhecem e gostam, eu quero saber de ti, Gabi. O que é CNV? O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta é uma prática, na verdade. Se a gente coloca no Google, a gente vai ver que é uma técnica ou um método, mas não é isso. Comunicação não violenta é uma prática que começou a ser desenvolvida, a ser pesquisada, a ser de fato praticada na década de 60 pelo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano. Então ele viveu aí a questão enfim, questão racial muito grande lá nos Estados Unidos. Ele tentou, através, né, de práticas inovadoras, ele era psicólogo, tentou resolver conflitos, tentou mediar várias questões, e ele percebeu que tinham algumas coisas na nossa comunicação que a gente poderia melhorar. Então ele escreveu um livro que é a Comunicação Não Violenta. E a infelicidade é que esse livro, a descrição dele é comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos e entre outras coisas. Mas CNV não são técnicas. CNV é composta por, primeiramente, um conteúdo que promove uma análise sobre a forma como a gente conversa com a gente mesmo, para a gente perceber que talvez a nossa comunicação externa com as outras pessoas não esteja sendo tão clara ou tão pacífica assim. Então a CNV, se a gente pudesse resumir, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, que a CNV é a construção de pontes que possibilitam o diálogo e a cocriação de uma realidade melhor para as pessoas, baseada na empatia. Então, o objetivo da comunicação não violenta é a empatia, é gerar conexão através de uma comunicação que deixe de lado muitos gatilhos, muitas coisas que não geram conexão, que geram, na verdade, um distanciamento entre a gente. Então podemos entender que um dos princípios da comunicação violenta é tentar aproximar-nos uns aos outros, de certa forma. Da comunicação não violenta. Isso, perdão. Da comunicação é tentar, de certa forma, nos aproximar. Exatamente. Na base da empatia, como tu mesmo falaste, a partir de nós mesmos. Eu me comunicando comigo mesmo, dentro de mim. Da maneira como eu falo, como eu trato das minhas dúvidas e das minhas questões pessoais. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, assim. O que o Marshall fala é que todos nós temos uma natureza compassiva, que ao contrário do que muitas pessoas falam, a nossa essência é de compaixão. O que acontece é que a nossa educação, a forma como a gente é criado, o nosso dia a dia, a nossa sociedade, ela vai nos afastando dessa compassividade, mostrando pra gente que, na verdade, a gente não tem que ser compassivo, a gente tem que viver numa ideia de imposição, de dominância. Então a comunicação não violenta, ela vem para mostrar que existe um caminho, na verdade, que é um caminho de parceria. Primeiro, eu tenho que me conectar comigo mesmo para entender como eu penso, por que eu penso assim, como eu me sinto, por que eu me sinto assim, e como é que eu posso externalizar tudo isso de uma forma que as pessoas entendam o que eu tô falando. Sim. Porque é bem legal isso, porque a comunicação não violenta parte da ideia de que as pessoas não têm bola de cristal. E às vezes a gente romantiza as nossas relações e pensa assim, bom, se fulano me ama, se fulano é meu amigo, se fulano é um bom líder, ele sabe como eu penso, ele sabe como eu me sinto. E isso, tipo, até faz sentido numa realidade Disney de ser. Numa realidade
né, realidade, não é assim que funciona. Então, parte dessa premissa de que as pessoas não têm bola de cristal. Sim. E de que a gente, primeiro, as pessoas não tendo bola de cristal, eu preciso dizer como eu penso, eu preciso dizer como eu sinto, e eu preciso dizer por que eu me sinto, se eu quero que a pessoa me entenda. Sim, eu adorei essa colocação do realidade Disney, né? Dessa questão desse mundo onde, de certa forma, eu, Nene, me coloco no centro da atenção. Logo, as pessoas têm quase que implícito o dever de entender o que eu quero dizer. E de entender não apenas o que eu quero dizer, mas o que eu tô sentindo e as minhas intenções, né? Porque muito da comunicação parte do que eu intento, o que você quer dizer com isso. Enfim, e você falaste ali da questão das relações, de primeiramente... A meu respeito é eu entender como eu me relaciono comigo mesmo e consequentemente, o externo, a maneira como eu me comunico com os outros. E como é que eu, Nene, como é que o ouvinte do Nene Talk, que está aqui aprendendo através dessa conversa sobre comunicação não violenta, como que eu posso perceber a violência na minha fala, no meu jeito, como que eu percebo isso? Porque quando se fala de comunicação violenta, eu, Nene, tá? Eu primeiro penso assim, violência tá ligado com palavrão, tá ligado com falar uma palavra de ofensa, um xingamento, aquele vocabulário de estádio de futebol. É isso, não é? Como que eu me percebo? Como que eu percebo a violência na minha fala? Eu acho que primeiro é ter consciência de que a comunicação tá muito além. Na verdade, assim, não está só naquilo que a gente diz, né? A comunicação está nos nossos silêncios, nos nossos olhares, na nossa gesticulação. A gente é violento não necessariamente quando a gente não utiliza por favor, quando a gente utiliza palavrões na nossa forma de se expressar. A gente é violento quando a gente corta a outra pessoa enquanto ela tá falando. A gente é violento enquanto eu tô numa conversa, e isso pode ser com um colega de trabalho, com meu familiar, com algum relacionamento afetivo. Em vez de prestar atenção no que ele tá falando, eu tô mexendo no meu celular. Isso é violência. Porque é a falta de entrega de humanidade para a pessoa que tá ali do lado. E isso não quer dizer que eu sou desumano quando eu quero mexer no meu celular, que eu sou desumano quando eu não quero prestar atenção na outra pessoa. Só que eu, partindo também da ideia de que as pessoas não têm bola de cristal, eu tenho que dizer isso. Olha, fulano, eu preciso terminar uma coisa aqui que eu tô fazendo no meu celular, eu quero ver uma coisa aqui e depois eu converso contigo. Então a gente às vezes assim, a pessoa nem percebeu, mas eu tô aqui, ela tá falando sem parar, eu tô mexendo no meu celular, ela não se ligou que eu não tava podendo falar. Às vezes a gente complica as nossas relações de uma forma tão desnecessária. É tão mais fácil, é tão mais leve eu dizer pra pessoa assim, olha, eu não posso te escutar agora, eu quero te escutar, podemos conversar daqui 10 minutos, eu preciso terminar um e-mail, eu quero muito ver tal publicação no Instagram, seja o que for, né? É entregar essa sinceridade, mas sem cometer os sincericídios. As pessoas acham que comunicação não violenta é uma forma da gente amansar isso, é uma forma da gente deixar de falar aquilo que a gente quer falar, mas na verdade não, é falar aquilo que a gente quer falar de uma forma que a pessoa consiga entender o que a gente está falando, de uma forma a gerar esse caminho de conexão. O que seria o sincericídio, assim? Apenas para... O sincericídio é quando a gente fala de nós, assim, a partir, com base em julgamentos, com bases em avaliações, sem perceber como aquela situação se passa para outra pessoa. O que importa é eu ser sincero, de acordo com os meus parâmetros. Exatamente. Se vai te ofender, se vai te machucar, se eu vou ser, perdão a palavra, um escroto contigo, não importa. Eu fui sincero. Exatamente, tipo, tu que lide. Te vira, tu segura na sinceridade. Ok, isso até pode funcionar em alguns momentos, no sentido de que é isso que eu tenho pra entregar. Tem algumas pessoas que eu não quero me conectar, ok? E tá tudo bem, eu às vezes não quero me conectar com um motorista de Uber. Então, eu não... Tá tudo bem eu não praticar comunicação não violenta. Eu não interagir com ele. Mas e se eu quero ouvir ele? Como é que eu posso mostrar para ele que eu tô querendo ouvir ele?
Então é muito disso, assim, a comunicação não violenta não é transformar a gente em uma evolução, sabe, do que a gente é. Não é isso. É a gente ter consciência de que, hoje eu tô a fim de conversar, hoje eu não tô a fim de conversar. Só que quando eu não tô a fim de conversar, eu não vou ser a escrotidão de pessoas com os outros. Né? Porque independente da posição ou, enfim, que eu exerço na minha empresa ou na minha família, as pessoas realmente não têm bola de cristal pra perceber que eu não tô num dia bom. Como é ruim a gente conviver com as pessoas de que a gente tem que pisar em ovos, sabe? E tipo, é só tu falar, olha só, gente, não tô num dia bom, aconteceu algumas questões pessoais, eu não preciso nem entrar em muitos, mas hoje eu não tô pra conversa. Podemos conversar sobre isso na próxima semana. Então, tu ser sincero, mas sem projetar a culpa no outro. Tu fala, olha, por questões pessoais, por questões minhas, hoje eu não vou conseguir lidar muito bem com essa situação. Então, é esse autoconhecimento, pra tu não projetar responsabilidades e culpas nas outras pessoas. Isso não significa que tu tá projetando culpas e responsabilidades pra ti mesmo, mas tu começa a ter um autoconhecimento suficiente para perceber como é que funciona como o teu sentir funciona dentro de ti, como o teu pensar funciona. Por que quando tu vê tal coisa, tu faz tal interpretação? Quando a gente vê as coisas, a gente automaticamente já projeta a nossa história, nossos valores. E, tá tudo bem. Nossas emoções. Né? Tá tudo bem isso. É uma questão de sobrevivência, isso. É uma questão de evolução. O problema é que a gente não pode achar que todo mundo vê as coisas como a gente vê. Como a gente vê. Porque se a gente acha isso, a gente vai viver em sofrimento. Eu achando isso, de certa forma, é uma maneira violenta de ser. Exatamente. Onde você se usar a palavra dever, talvez vai ficar... Mas é onde é realmente essa questão do subconsciente. Não, a Gabi vai ter que... Como assim, Gabi? Tu não entendeu o que eu quis dizer? Como assim tu não entendeu o meu olhar? Exato. Como assim tu não entendeu a minha cara, a minha expressão facial, minha comunicação do corpo, dos gestos que eu fiz pra ti? Como assim? Não ficou claro pra ti o que eu tenho que desenhar? Aquela coisa bem... Eu tenho que desenhar pra ti. Então, ali é onde eu me percebo violenta, no momento onde, na minha comunicação, na minha fala, é onde eu não me questiono. Tá, mas peraí. Será que eu entreguei a mensagem? Será que... De novo... Bola de cristal. É onde eu me comunico ciente de que a pessoa não tem uma bola de cristal. Ali não serei violento contigo, porque eu vou me comunicar com a clareza, com a preocupação de que você entenda, e não apenas entenda, mas dependendo da minha postura contigo, da minha posição, se é uma relação de subordinado, de liderança e afins, aonde não seja uma questão de imposição, aonde eu vou estar... Acho que pra mim fala muito disso, assim, da violência no quesito de eu, Nene, independente do cenário, seja eu uma liderança ou não, eu impor algo. Em vez de eu esclarecer... Tu presume algo. Eu presumo também. E você tem que saber e pronto. Tu usou uma expressão que eu gosto bastante, que é essa questão do desenhar. Agora eu vou ter que desenhar. Se tu quer que as pessoas te entendam, tu vai ter que desenhar. Tu vai ter que desenhar com tuas palavras. Boa. E então a comunicação não violenta é esse desenho com as palavras. Agora, toda vez que eu vou falar com as pessoas, eu vou ter que fazer isso? Depende. Tu quer que as pessoas te entendam? Se tu quer que as pessoas te entendam, às vezes tu vai ter que desenhar. E às vezes tu não vai estar a fim de desenhar. E tá tudo bem. Só que daí não entra em conversas, sabe? Difíceis. Então é bem isso, assim. Tipo, que saco isso. Vou ter que desenhar agora pra tu entender. Tu quer que a pessoa te entenda? Então sim, desenha. Isso. Então entra pra conversa sabendo que tu vai ter que desenhar. E se tu não sabe desenhar, aprende. Faz sentido eu entender que, de certa forma, a comunicação não violenta ela se dá em analisar o meu ego. O meu ego. Faz sentido isso? Faz sentido. É o meu ser, é eu, Nene. Todos nós, de certa forma, buscamos as rédeas. Eu digo todos nós aqui, por favor. Vamos lá. Eu, Nene, busco as rédeas na conversa. Eu vou me usar como exemplo e também já o ouvinte aqui, que vai se identificar comigo nessa conversa. Onde a gente busca a rédea sempre, o controle. E nem sempre é uma questão... Não significa que eu quero o controle para ter o poder do controle, mas é uma questão até de segurança. E não significa que eu não me preocupo com a pessoa. É por querer, é por amar, é por me preocupar que eu quero controlar. Só que nem sempre esse é o maior caminho. O tomar as rédeas, né? Sim. O tomar as rédeas. É muito do perfil. É muito do perfil. Tem pessoas que realmente, assim, precisam tomar as rédeas porque acreditam que essa é a única forma
assim, pela qual vão ter alguma necessidade atendida, que nem tu falou. Necessidade talvez de conclusão, necessidade de acerto no trabalho, necessidade de atingimento de objetivos, de resultados. Isso não é uma coisa ruim. Só que o que é importante é tu demonstrar isso para os outros, né? Tipo assim, olha, eu faço isso por causa disso. Para que eu, né, enquanto líder, então, para que eu saiba que as coisas estão seguindo um caminho que vão atender os meus objetivos, eu preciso que tu me demonstre tais coisas. Não necessariamente a pessoa vai seguir conforme tu faz, com controle. Talvez ela siga de outra forma. Sim. Mas é muito importante perceber o que está por trás desse teu controle. Eu tô agindo assim de uma forma mais controladora porque no final das contas eu quero que isso dê certo, porque esse cliente é muito importante, e esse cliente é muito importante porque traz sustentabilidade não só para mim, mas para a empresa toda. Então tu verbalizar às vezes isso para tua equipe já resolve muita coisa, já demonstra a importância. As pessoas também conseguem te entender melhor, percebem, não, o Nene tá sendo assim, não é porque ele é escroto que quer ser controlador, é porque ele quer que dê certo, não só para ele, mas para mim também. Então tá, eu vou tolerar isso, ou eu vou mostrar pra ele, vou ser mais transparente no meu agir, vou mostrar pra ele que as coisas estão organizadas. Então é mais ou menos isso, assim, a comunicação não violenta é como se fosse uma lupa pra mostrar o que tá por trás, o que não tá sendo dito, que é justamente isso, as necessidades que as pessoas estão tentando atender com seus agires e com seus a forma com que eles falam também se comunicam. Sim, e eu aqui te ouvindo falar, eu pensei também na questão das rédeas, de quando eu, Nene, de novo me colocando aqui no pedestal do exemplo, muitas vezes, dependendo do contexto, seja num relacionamento, num casamento, ou num namoro, afins, pode ser também parte de um lugar de insegurança minha, onde eu, por ser inseguro em alguma área, em algum aspecto, e afins, ou por não ter muita confiança com a pessoa, então conhecer muito bem o colega de equipe e afins, a dupla com quem eu estou, independente do relacionamento, parte de uma área de segurança é onde eu, por estar inseguro e por querer que venha a dar certo, eu tomo as rédeas pra mim e aí acabo me estressando por não saber desde o início comunicar a minha insegurança. Olha, eu tô inseguro com isso aqui, eu acho que a gente tá começando a trabalhar junto há um mês e tem muitas coisas tuas que eu ainda não entendi, até como me comunicar contigo. Às vezes num ambiente de fala internacional, você tá num ambiente multicultural. Sim. Você tá trabalhando com colegas de outras culturas, diferentes nacionalidades, onde você não conseguiu entender muito bem a pessoa ainda, você não entendeu o que a pessoa quer dizer com o que ela fala, né? What do you mean? O que me ajuda para mim poder te entender, para mim ter mais confiança contigo e sair desse ponto de insegurança, onde naturalmente eu, Nene falando, me busca pegar tudo pra mim. Sim. Naturalmente querer as rédeas. Sim. E aí pode provocar um desconforto no colega, onde diz assim, mas o Luiz Henrique ali, o Nene, o cara quer tudo pra ele. Não confia em mim. Ele quer puxar saco do chefe, ele quer se aparecer, enfim, aí Sim. Vai da interpretação de cada um. Faz sentido isso? Faz sentido, é porque daí o que acontece? A gente acaba presumindo coisas, né? Dos dois lados. Então, quem toma as rédeas e quem tá do outro lado. Em vez de conversar, em vez de dizer, olha, como tu funciona no teu trabalho? Como tu trabalha? Como é teu jeito de ser? Pra mim funciona assim, minha rotina assim. Eu gosto de trabalhar com liberdade, não, eu gosto de trabalhar com meta. O que acontece? As pessoas não conversam. E daí, o sofrimento tá nessa presunção. Porque a gente simplesmente não tem uma conversa sincera. Porque as pessoas acham que isso é desnecessário, que isso é balela, mas isso evita tanto problema. Porque pensa em toda essa energia que tu despende, pensa assim, o que a pessoa vai pensar, se a pessoa tá fazendo, não confio nisso, em vez de tu criar um espaço para criar confiança, para entender, não, o Nene funciona assim, a Gabi funciona assim, vamos ver. E as pessoas falam, que mão isso. Mas se tu quer ser um bom líder, tu precisa conhecer as pessoas e tu precisa te adaptar. Adaptabilidade, assim como a comunicação, é uma das principais qualidades, ferramentas, atribuições do profissional, não só do futuro, do presente emergente que a gente está vivendo. Então, assim, a principal tarefa do líder não é atribuir metas, é conhecer o seu pessoal. Saber como trabalham, saber como agem,
para conseguir se adaptar a isso. Tem um vídeo que eu gosto bastante da Casa do Saber, que fala que o líder, ele tá constantemente ensanduichado, que é uma posição desconfortável, porque tu precisa estar toda hora tentando entender as pessoas. Mas é esse demonstrar que tu tem interesse de entender que mostra pro teu liderado que tu te importa. E isso gera motivação. Boa, ótimo ponto. Verdade. Hoje em dia, eu vi uma palestra do Luciano, ele é diretor de vendas do Facebook, e ele fez uma consulta com 150 pessoas de ambiente corporativo, questionando o que faz essas pessoas se sentirem motivadas no ambiente de trabalho. E a principal palavra que apareceu foi serem ouvidas. Então é muito isso, assim, de tu encontrar espaço na tua liderança. Então a CNV não é sobre a forma como tu constrói necessariamente as palavras que saem de ti, mas como a forma como tu forma essas palavras e como tu recebe as palavras dos outros. Então é um processo bem mais complexo, assim, da gente reaprender a ouvir e reaprender a falar. São duas coisas. E daí as pessoas falam assim, muita mão, muita coisa assim. Mas no final das contas, se a gente não assim, demanda, não coloca energia no que mais importa na nossa vida, que são as nossas relações, a nossa possibilidade de sermos pessoas felizes é quase que nula, independente do contexto que a gente está vivendo. Sim. Esse silêncio aí é porque eu, acredito assim como alguns ouvintes, estão com o processador quase no 100%, para eu, pelo menos aplicando em mim e te ouvindo falar, já me vem muitas lembranças de momentos, principalmente eu, Nene, é um dos momentos mais críticos que eu posso falar da minha vida até então, aqui adulto de 32 anos de idade, é o ambiente profissional, é o ambiente onde eu tô ali com pessoas diferentes culturas, diferente criação, diferente tudo praticamente, não só a questão ambiente internacional, mas contexto de Brasil, e te ouvindo falar o quanto isso é real. Sim, é muito real. Por isso que eu fiz muito questão de falar contigo, de conversar contigo, e já quero desde já te agradecer de novo. Acho que eu te agradeci umas 25 vezes aqui no episódio. Até o final do episódio eu vou te agradecer umas 15 vezes, Gabi. É o jeito que eu sou, tá? Quero te agradecer pelo teu tempo pra gente poder estar falando com isso, porque, em primeiro, fala muito comigo, te ouvindo falar essa questão do quanto é importante mesmo partir de uma posição de empatia, partir de uma posição da escuta, da atenção, sim, da comunicação clara, porque a empatia vai uma coisa liga a outra. E não só melhora a qualidade das nossas relações, agora indo para as pessoas que são um pouco mais objetivas. Uhum. Se a gente não tem uma comunicação clara, a gente tem retrabalho. Perfeito, sim. Se a gente tem retrabalho, a gente tem gasto de dinheiro. Se tu quer evitar gasto de dinheiro no teu trabalho, tu precisa ter uma comunicação mais efetiva. Isso também é comunicação não violenta. É tu ser claro no que tu tá falando e tu checar o que a pessoa tá ouvindo. Isso também é CNV. Porque muitos problemas acontecem nessa falha de comunicação, de que tu... mas foi claro, era óbvio o que eu pedi. E o que tu entregou não era isso. Mas obviedades não existem. E a gente tem que presumir que obviedades não existem no ambiente corporativo. Então, de fato, a gente volta para aquilo que tu falou. A gente precisa desenhar. E se a gente não quer ter retrabalho? E se eu sou um líder que não demonstro essa atenção, essa empatia com o meu liderado, ou se eu sou um namorado, um noivo, um marido, que eu não demonstro essa atenção, esse interesse em ouvir, e quando eu falo é aquilo ali, amém, a pessoa que está comigo, porque eu parto de um lugar onde eu imponho, a pessoa, ela, naturalmente esse relacionamento ele vai se desgastar. Sim. Vai chegar um ponto que, cara, não dá mais. E a pessoa, eu, Nene, aqui de novo o exemplo, eu vou me questionar, mas onde foi que eu errei contigo? O que foi que eu falei que tu não entendeu? Nene, não é nem a questão de que tu falou ou que tu não falou, é a questão de que tu nunca enfim, profissionalmente falando no ambiente, me deu uma oportunidade de ser ouvido, eu nunca senti confiança em ti, tu nunca me passou esse sentimento de alguém que realmente queria que eu entendesse o que tu estava falando, apenas do que de simplesmente dizer amém.
Eu nunca tive aquela confiança de te perguntar 2 vezes. Olha, eu não entendi, tu poderia repetir pra mim essa parte aqui que tu falou, ou esse treinamento aqui, ou esse documento que a gente tem aqui dentro do escritório. Pra mim não tá claro essa parte. Sim. Mas por eu, Nene, ser essa pessoa do ego dourado, que fala uma vez e amém, quem não entendeu, o problema é de quem não entendeu... É muito difícil esse relacionamento, é muito difícil é muito difícil eu ser feliz ou ter sucesso com o meu time, ou com os meus amigos, ou com a minha banda, porque, principalmente relacionamento de banda, eu posso falar, acontece com os guris, é onde eu muitas vezes aprendi com eles, porque os guris, eles falavam pra mim, assim, da Beton 82, o Lucas e o Hector, um abraço pra eles, Neni, eles falavam exatamente isso, cara, a gente não lê tua mente, cara, a gente não nos ajude a te ajudar. Sim. Porque às vezes tu tá falando umas coisas assim, parece que tu tá falando pra ti mesmo no espelho. E Sim. a gente não vê como tu vê, a gente não entende como tu entende. E essa questão da imposição, de eu querer impor a minha voz. Por isso que te ouvindo falar assim, pra mim mexe muito comigo. Eu realmente abraço tudo isso que tu fala, da comunicação não violenta, porque eu me considero uma pessoa violenta no comunicar. Não, mas e pensa assim, quem quer conviver com uma pessoa assim? Né? Eu não quero. Que não dá espaço pra gente falar. E às vezes a gente não percebe que a gente é essa pessoa. E essa é a merda, entendeu? É o Scooby-Doo, no final tu percebe que é você mesmo, aspas, o monstro. Isso, e daí é aquilo que a gente conversou antes, assim. Às vezes a gente quer aprender comunicação não violenta pra melhorar o outro. Achando essa que... é a próxima pergunta que eu ia te falar, da mudança do próximo. É esse o objetivo da comunicação não violenta? É o mudar o outro? Não, é mudar... Primeiro que assim, ó... O objetivo... Eu não digo que o objetivo seja mudar, sabe? O objetivo é ter essa clareza. Tipo, eu faço isso por isso, entendeu? Eu falo assim por causa disso. Às vezes, o simples fato de tu ter clareza já te abre um caminho, assim, maior. Então, é muito isso. A comunicação não violenta não é pra gente melhorar o outro. É pra gente, se a gente quiser, melhorar a gente mesmo. Então o inferno somos nós, né? E é muito isso, assim, da gente se perceber os nossos gatilhos, as nossas limitações. Não num processo de culpabilização, mas num processo de autoconhecimento. E isso não é papo de abraçar árvore. Não que eu não gosto de abraçar árvore, eu adoro abraçar árvore. Mas isso é assim, ó, não tem cada vez menos tem espaço para profissionais e para pessoas que não têm essa consciência, felizmente. Então, e é muito engraçado que quando na nossa conversa que eu tava percebendo que eu sou também uma pessoa um pouco controladora, e eu sou às vezes assim, por exemplo, nas jantas com as minhas amigas, que eu falo assim, quem precisa? Ah, mas o que vai ser? Nós vamos pedir? Nós vamos fazer? Tá, mas vamos fazer o quê? Parece que às vezes eu não consigo deixar no acaso. Mas não é porque eu necessariamente quero controlar a janta. Mas é porque eu quero ter certeza que vai ser uma boa janta, que vai ser um momento agradável. Então, às vezes, acabo passando do ponto, não porque eu tô sendo egoísta ou por nada, mas é porque eu quero ter certeza que vai ser bom. Uhum. Só que esse processo que a gente tem de autoconhecimento, não só através da comunicação não violenta, dos outros caminhos que as pessoas escolhem, mostram pra gente que não necessariamente o nosso caminho é o caminho certo. Que não necessariamente se eu fizer isso e aquilo vai ser uma janta boa. Então é muito da gente ter essa consciência e se soltar também. Sabe? Se entender, se percebendo e se sentindo, vendo os gatilhos. Por que tal assunto me gera gatilho? Por que quando falam de tal político eu já me armo toda e já não consigo mais conversar? É porque tem alguma coisa em mim. Dá uma tela azul, dá um shutdown. Aquele cara tá falando aquela pessoa em si. Exatamente. Porque tem alguma coisa que tá tocando em mim. Uhum. Só que daí eu gero esse processo de autoconhecimento para perceber. Olha... Eu acho que nesse momento já bebi ou não comi. Que nem eu já falei pro Nene. Eu falo que não funciona a comunicação não violenta quando eu não tô alimentada. Quando eu tô com fome, eu não consigo ser empática com as pessoas. Porque eu tô tendo uma necessidade minha que é muito básica, que não tá sendo atendida. Uhum. Então, o objetivo da comunicação não violenta é gerar conexão. Se eu quero me conectar com outro, eu, em primeiro lugar, tenho que me conectar comigo mesmo. Porque senão, nada a partir disso vai fluir. Perfeito, perfeito.
Porque pra mim faz todo sentido quando se vê dessa perspectiva. Ali eu vi tu falando entre as tuas falas ali, tu colocou muito bacana, até seria em negrito no texto, assim, se a gente fizesse o texto dessa conversa, né? O inferno somos nós, no sentido de que o caos, nós mesmos, né? Aquilo que tu falou, de como eu, Nene, me relaciono comigo mesmo. Sim. Que é impossível eu gerar uma boa conexão com a Gabi se eu, Nene, não tenho uma boa conexão comigo mesmo, com o meu passado, com o meu presente, com as questões do futuro. E, enfim, só reforçando aqui os ouvintes do Nene Talk e aqueles que estão conhecendo o Nene Talk através dessa conversa com a Gabi sobre CNV, comunicação não violenta, que os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming aí, no seu agregador de podcast. Basta pesquisar por Nene Talk. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nossos episódios free, né, gratuitamente, nosso conteúdo que a gente está disponibilizando. E mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com a Gabi, porque sem dúvidas a primeira pessoa que precisa ouvir sobre é o Nene. É o Nenizeira, é o @Nenizeira, e é por isso que me convenceu, porque quando eu escutei um outro podcast seu sobre o CNV, eu já fui com as minhas armas, né? Isso deve ser 5 passos para a felicidade, 5 passos para o sucesso. Eu já fui assim, Sim. Papo de coach. A guria deve aplicar uma de coach, afins. Sim. Nene, né? Sim. Aí, no que tu começou a falar, e aí, exatamente esse mesmo diálogo, essas mesmas colocações tuas aqui em relação a primeiro o meu relacionamento comigo mesmo, a minha relação. Porque a comunicação não violenta até então, pelo que eu peguei, não é questão de usar vocabulário correto, não é questão de você usar as palavras certas, mas vai muito mais de ser claro no que está falando, a pessoa que está falando comigo está entendendo o que eu estou falando, e não ter uma intenção de imposição, mas uma intenção baseada nessa questão da empatia, de criar conexão, de realmente de criar a conexão humana, né? O ser humano. Assim, se eu estou me entendendo, me corrige, tá? Até então a nossa conversa aqui é bem isso mesmo. E a gente fala que a empatia, todos nós somos seres empáticos, daí com exceção dos psicopatas. Não sei se tem algum psicopata nos ouvindo, espero que não. Espero que não. Mas enfim, todos nós temos essa capacidade de empatizar com o outro. O que acontece? É como se a empatia fosse um músculo na gente. Pra gente fortalecer esse músculo, a gente tem que ir na academia, a gente tem que se exercitar, a gente tem que isso e aquilo. Pra ir na academia, pra se exercitar, a gente precisa de energia. Então a gente não consegue ser empático com ninguém com fome, com sono, no final do dia, chega em casa, quer ter uma DR. Não dá pra ter DR, entendeu? Não dá, por quê? Porque a gente não tem energia pra isso. Ser empático, lindo, maravilhoso, mas na prática é um saco, porque demanda que a gente saia da nossa zona de conforto. Então não dá pra romantizar a empatia. Empatizar com as pessoas que pensam igual a gente é praticamente não empatizar, né? É muito fácil, né? É muito fácil. Agora com o outro que tá aí, tá o desafio. E é nesse desafio que a gente se torna pessoas melhores. Te ouvindo falar, eu penso assim, no cenário, num contexto onde o menino Nene, e aqui o menino Nene de exemplo de novo pro ouvinte se colocar, quando eu tenho o meu líder, ou seja o líder da nação, ou seja o líder de algum grupo que eu pertenço, alguém que eu preciso prestar aspas conta, no sentido de relacionamento liderança liderado, e eu simplesmente não consigo nem com a voz dessa pessoa, não consigo nem ver a foto dessa pessoa, mas porque o ranço, né? O ranço. Se instalou o ranço. A comunicação violenta ali, ela vai me conduzir. Perdão, não violenta. Eu continuo insistindo na comunicação violenta. A comunicação não violenta ali, ela vai me ajudar a ter a empatia no sentido de que nem tudo ali é mal, como eu estou vendo. Existe um ser humano ali, existem boas intenções ali. Sim. Como é que você, até deixa eu ouvir de você um pouco, pessoal, se você quiser, como é que você lida com isso? Quando tem alguém que você simplesmente, que você deve ter, como você disse, né? Com certeza. A Gabi também, pra você também se aplica. Como é que você lida com isso? Com essa pessoa que você simplesmente não consegue nem ouvir a voz dessa pessoa? Então, eu obviamente tenho os meus ranços e às vezes eu não tô afim de lidar com o ranço, entendeu? Não tô afim de passar por cima do ranço. Tipo assim, meu Deus, essa pessoa me irrita muito, a voz dessa pessoa me irrita muito, mas mesmo assim eu vou tentar conversar com ela.
eu vou perceber que eu não tenho energia para isso. Eu vou perceber que eu não estou a fim de lidar com esse ranço. Mas eu não vou projetar isso na pessoa no sentido de que aquela pessoa é que ela é inimiga. Tipo, não, ela não é inimiga. Só eu, por algum motivo, não consigo lidar com ela. Se eu tiver afim, eu vou tentar entender por qual motivo. Porque o nosso julgamento, ele diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, Perfeito, né? Verdade. Então, tipo assim, por que essa pessoa me dá um ranço? Perfeito. Por que essas atitudes me incomodam? Por causa disso, por causa daquilo. Tudo. Então, tem algumas pessoas que eu tenho ranço e o que eu faço? Silencio no Instagram, né? Porque, tipo, eu não vou ficar sendo exposta a uma coisa que eu não consigo lidar nesse momento. No momento que eu tiver energia, eu vou me colocar. Do que me adianta eu me seguir me bombardeando com coisas que me fazem mal, me gerando sentimentos negativos, projetando energias negativas para outra pessoa? Eu entendo os meus limites. Então é isso, ó. O meu limite é esse. Boa. O meu limite é esse no sentido de, tipo assim, ó, eu não vou estão comentando uma pessoa que eu tenho ranço. Olha, eu tenho ranço dessa pessoa, eu prefiro nem comentar porque eu não vou conseguir ser imparcial. Isso é maturidade, sabe? A gente não precisa desejar ser encarnação de Buda na Terra, Jesus Cristo, ou enfim, qualquer outro personificação de uma elevação. A gente pode aceitar os nossos limites. Tipo assim, eu tenho ranço dessa pessoa. Mas não significa que essa pessoa é ruim. Não significa que essa pessoa é o pior ser humano na Terra. Significa que ela faz algumas coisas que geram alguns gatilhos em mim que eu ainda não sei quais são. Mas eu tô tentando entender. Ou eu não tô a fim de entender e tudo bem. Então é isso. Então é aceitar esses limites. É não se expor a situações em que a gente, sabe, vai se desgastar. Então é se entender nesse processo interno. Tem pessoas que eu tenho ranço e... Se entender e se respeitar. Entendeu? Respeitar o Nene. O Nene realmente não consegue compactuar com isso. Ok, Nene? Tem algumas pessoas, alguns amigos e amigas que eu amo de paixão, mas tem opiniões políticas, opiniões sei lá o quê, de música, que eu odeio. Então, às vezes, quando a pessoa fala sobre Como aquilo... Como assim, tu odeia? Odeia é uma palavra violenta, não é? Mas é que o ódio, o ódio é um sentimento, e todo sentimento é válido. Sim. Né? O que o ódio significa? Que tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida. Então eu odeio isso porque alguma coisa dentro de mim não está fazendo sentido. E tá tudo bem odiar. Tá tudo bem ter raiva. Tá tudo bem isso. O que tá errado é a gente projetar a responsabilidade no outro. Então, tipo, tem algumas opiniões políticas de amigas, de familiares muito próximos que são completamente avessos no meu. Só que eu preciso conviver com essas pessoas, porque são minhas amigas, porque são meus amigos, meus familiares. Como eu posso encontrar um caminho do meio para isso? Então, ano passado eu saí de um grupo de família por causa disso. Sim. Porque eu falei, olha gente, eu não tô me sentindo confortável aqui. Porque por mais que eu não baixava as imagens, que não interagia, o simples fato de estar naquele grupo me gerava alguma coisa ruim. E eu quero continuar amando essas pessoas. E pra mim, a forma de continuar amando essas pessoas era não me expondo a tais situações. Então são muitas escolhas que a gente faz. E que nem voltamos àquela ideia de que a gente romântica, que as pessoas que a gente ama precisam ser iguais a nós, precisam pensar, precisam adivinhar, precisam isso, precisam aquilo. O mundo não é assim. E é muito um sofrimento desnecessário pensar assim. Então faz parte, tem que lidar. E isso não é uma questão de passar pano, é uma questão de convivência. Da mesma forma que a gente faz isso para os outros, outras pessoas fazem por nós. Então, faz parte? Sim. Conviver é isso? Pois, do contrário, se eu alimento essa fúria
se eu alimento eu me deixo levar por esse ódio, vai chegar um ponto que, independente dos argumentos, eu vou sempre procurar, vou procurar um argumento para justificar o que eu tô sentindo. Mas ele é independente aqui no cenário mais administrativo, político do Brasil, para ficar mais claro para os ouvintes. Mas o fulano, ele é um psicopata. Mas a maneira como ele lidou com essa situação que estamos vivendo aí a contextualizar o ouvinte que nos escuta no futuro, estamos aí em setembro de 2021, a maneira como o nosso líder tem atuado gera controvérsias e discussões. Eu digo líder do Brasil, né? Nosso presidente. O qual não é digno de ser citado seu nome aqui no Nenital, que eu já ficou clara a minha posição política, ok? Beijo a todos. E aí, como que eu, Nene, vou tratar com isso? Porque se eu não aplico, né, esse conhecimento, essas instruções, essas orientações em relação a como eu lido com esse sentimento, eu vou estar despersonificando essa pessoa. Eu vou tratá-lo já não mais como ser humano. Desumanizando. Eu vou dizer... Isso, é perfeito, essa palavra que eu estava buscando. E aí é um perigo. Sim, daí a gente polariza, né? Certos e errados. Tipo, isso não é democracia. Eu tô certo. E ele tá errado. E agora o que importa é o que eu penso. E aí já vem a comunicação. Aí eu tô sendo violento. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que a comunicação não violenta, ela vem pra pacificar as nossas relações ao ponto de não existir conflito. E não é essa a ideia. A comunicação não violenta, ela vê o conflito como parte de toda relação que vale a pena ser vivida. Se uma relação, ela nos tira da nossa zona de conforto, ela nos gera algum conflito interno e externo, ela é uma relação que nos faz aprender. Isso é muito importante. É uma relação que a gente não existe conflito, é uma relação que a gente não desenvolve, que a gente não aprende nada. Então, isso não é saudável. Ao mesmo tempo, não é saudável a gente não saber lidar com os conflitos. Então, esses dois extremos. O que a comunicação não violenta ela nos ensina? A criar relações, vínculos de confiança saudáveis ao ponto da gente conseguir navegar por esses conflitos. Enxergar o que está para além do conflito. As pessoas por trás das ideias delas. Por trás das opiniões políticas delas. Então essa é a ideia. Então a gente fala muito sobre diversidade. Cada vez nossos ambientes de trabalho, nossos grupos precisam ser mais diversos. E a gente não percebe que junto com a diversidade vem o conflito. Só que o conflito, ele faz parte de todo relacionamento que vale a pena ser vivido. E também, se a gente quer inovar, a gente precisa de conflito. Se a gente não tem conflito, a gente não tem como inovar, porque daí todo mundo pensa a mesma coisa. Então é muito da gente aprender a estar confortável com o conflito. E a comunicação não violenta nos ensina isso. A estar confortável com o conflito. Como é que a gente pode criar um barco, todos nós, que é forte o suficiente para passar por essas marés conflituosas? Então essa é a ideia. Os conflitos sempre vão existir. Inevitáveis. São inevitáveis. E é importante que a gente perceba eles assim. Então a ideia não é, e eu gosto muito de falar isso, a ideia não é resolver conflito, não é resolução de conflito, é gerir conflitos, é entender conflitos. E talvez conviver com conflitos. Porque, até a gente morrer, a gente vai estar em conflito interno. Fato. Tô com fome, não tô com fome. Tô com sede, não tô com sede. Quero sair, não quero sair. Quero tal pessoa, não quero tal pessoa. Quero isso, eu quero aquilo. Conflito. Se a gente sabe tudo de tudo, toda hora, qual é o ponto da mente estar vivo, né? O que a gente vai aprender de novo? Sim, estou aqui pensando, assim como o vídeo. Muito bom, Gabi. Na muito teoria bom. É muito bonito isso, né? Tô aqui, mas na prática é um inferno. Eu tô agora, exatamente, pra próxima um saco. A aplicação disso. É um saco, porque o conflito ele vem e tu pensa, puta que pariu, é tão mais fácil quando não tem conflito. Só que quando não tem conflito, a gente não aprende, né? A gente não evolui, a gente não consegue ver sobre outro ponto de vista. A gente segue as mesmas pessoas desde sempre. Faz sentido eu pensar nisso, aqui é só uma questão assim. Sem o conflito não existe evolução? Faz sentido? Não existe evolução. Faz sentido isso. Porque a gente evolui a partir do momento que algo nos incomoda. Quando algo nos incomoda é um conflito. Então eu quero esquentar minha comida de uma forma mais prática.
não só na panela, no fogo. Isso é um conflito, então eu vou criar o micro-ondas. Olhei pro micro-ondas na hora e pensei nisso. Mas é mais ou menos isso. Sim. A inovação vem a partir de conflitos pra gente tentar desconflitar alguma coisa. Ou simplificar. Mas daí vem outro conflito, vem outro. E a gente segue evoluindo por isso. Porque as pessoas são inquietas. Essa inquietação é o conflito. Eu tô aqui pensando, te ouvindo falar sobre questões de conflito, relacionamentos interpessoais, e eu tava pensando não no contexto de relacionamento, namoro, casamento, mas num contexto de banda, né? Um dos relacionamentos mais difíceis, e aqui eu, Nene, trazendo questões pessoais minhas da minha vida, relacionamento de banda, de reunir a banda para tocar. Aí você tem lá o guitarrista, você tem o vocalista, você tem o baixista, o baterista. E é só conflito. Banda é só conflito, porque eu não posso hoje, eu não posso amanhã, eu quero essa música sim, essa música não. E a banda, ela vai ter uma liderança, ou mais de uma liderança. Aqui eu tô usando exemplo de banda. Sim. Isso que tu falou é muito verdade. Eu vou compartilhar exemplos meus, tá? Hoje, com 32 anos, de novo, nem aqui entregando a idade, eu já tenho essa maturidade da qual eu adquiri baseado nos conflitos que tive. Aí tivemos brigas, infelizmente, os amigos de banda, colegas. Aí houve aquela briga e se percebeu, cara, acho que eu forcei aqui, acho que você forçou ali, eu acho que a gente pode fazer aqui diferente, acho que a gente pode fazer aquilo ali diferente. A gente vai ter que aprender a conviver com essa discordância, ou essa questão de que você pensa assim e eu penso assado, mas para o bem da banda, vamos fazer assim? Vamos, sim. Ótimo. E o quanto isso realmente fortalece. Sim. O quanto isso, depois de termos passado por esse momento de entendimento do conflito, do Nene, é por isso que você pensa assim? Ah, ok. Fulano, é por isso que você pensa assim? Ah, ok. Então vamos fazer o seguinte, pega essa parte, você aqui, essa aqui, e vamos fazer isso pro bem da banda, pra gente não se dividir, porque eu não sei se você vê assim, Gabi, mas é muito fácil a gente se dividir. Ok, não concordo contigo, Gabi. Sim. Tchau. Deus te abençoe. O caminho mais seja fácil. Feliz. E deu. E o quanto que a gente perde de construir Sim. questões mais sólidas, relacionamentos mais sólidos, amizades e afins, pelo fato de aceitar que vai haver o conflito, de aceitar que sim, Gabi, eu não vejo assim como você vê, você não vê como eu vejo, mas isso não é um problema, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Como é que as pessoas falam? Tem um meme agora de... não é tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso. Sobre isso. Meu, é isso aí, sabe? Tipo, é o esforço. Claro que vai ter algum momento que a gente vai perceber que talvez, e agora, talvez isso em banda também se aplique. Alguns valores, alguns propósitos não estão convergindo. Então, coisas muito profundas. Intenções, objetivos? Alguns objetivos. Olha, meu objetivo aqui é construir uma carreira enquanto banda. Boa. Meu objetivo aqui, na verdade, é só curtir. Me divertir. Só curtir. E tá tudo bem, ambos estão tudo bem. Só que talvez não seja o melhor lugar dessas pessoas juntas. Boa. Isso às vezes acontece em relacionamentos afetivos. As pessoas se amam, as pessoas têm um carinho muito grande, se relacionam bem, mas os objetivos são diferentes. E às vezes não existe comunicação para que isso fique claro. Então é muito importante isso, assim, da gente conseguir perceber o que tá por trás. Então conversar sobre propósitos é uma coisa muito importante, assim, nessas relações mais próximas de banda, relações de amigas, de amigos, enfim, relacionamentos também. A gente quer a mesma coisa pra vida, a gente quer a mesma coisa pra essa banda. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui só pra curtir, tá tudo bem. Ou eu tô aqui porque eu quero ser um guitarrista profissional, um vocalista profissional. Talvez a gente tenha que encontrar alguns caminhos que são diferentes, assim, e a gente vai seguir de uma forma paralela. O que acontece? Que às vezes as pessoas não têm uma comunicação que gere essa conversa. E as pessoas se desgastam nisso. Porque presumem uma coisa, e daí ficam naquele conflito e não percebem que cada um quer uma coisa diferente. E aquele silêncio clássico, quando para de conversar, que a gente falou muitas vezes, não é o que foi dito, é o que não foi dito, é o que não está sendo dito. Eu parei de conversar porque você falou algo ou disse algo, eu simplesmente estou cheio de sentimentos que eu gostaria de te falar. Não é nem questão de eu dei 10 minutos ou vamos deixar para amanhã. Sim. Eu simplesmente me fechei no meu ego e não vou te comunicar, e vai ficar aquele silêncio e, cara, e aí? Sim. Cada um tem o seu jeito, né? Algumas pessoas precisam verbalizar mais, outras precisam de mais tempo. E o silêncio, ele faz parte da conversa também, né? Ele faz parte do discurso, ele faz parte da conversa. E às vezes a gente tem
o silêncio ele é desconfortável. Então a gente tem uma tendência meio que natural de preencher o silêncio com qualquer palavra. E às vezes o silêncio ele precisa agir, porque é justamente o momento da gente perceber algumas coisas. Então a gente precisa dar espaço para o silêncio também nas nossas conversas, assim. Dar um tempo da gente silenciar. Às vezes eu falo que é o tempo do eco. Tipo assim, que eu falo... Quando a pessoa ela consegue respeitar o silêncio e não preenche aquele momento com qualquer palavra solta, é como se as minhas palavras voltassem para mim mesma e eu percebesse, não faz sentido isso que eu falei. E às vezes, numas conversas, a gente não dá espaço para isso. E às vezes, nas conversas, a gente tem que ser espaço um do outro. Então, CNV é muito sobre dar espaço. Sobre dar esse espaço pro outro, assim, para ele falar e não necessariamente eu começar a preencher com conselho, dizer minha opinião, como é que foi para mim tal situação. É dar esse espaço, assim, e deixar a empatia agir no final das contas. E isso vale para todas as relações, assim. Então, isso acontece também. Eu jogo handball toda semana. Óbvio que tem conflito, né? Tipo, às vezes não é todo mundo que pode, às vezes eu tô jogando numa posição que não necessariamente eu gosto, às vezes alguém fez uma defesa mais brusca, gera conflito. Então é muito de como eu lido com isso no dia a dia. Se a gente não quer entrar em conflito, a gente que fica em casa. Só a gente, sozinha, sem conviver com ninguém. Porém não evolui. Não evolui, de certa forma, não que evolui. Vida é essa? Exatamente. Eu acho que a pandemia nos mostrou uma coisa, que a gente não quer viver sozinho. Não quer, perfeito, ótimo. Então, tipo, como é que eu posso ter uma vida em conjunto que é mais significativa? Né? Se eu não quero viver sozinho, então eu preciso aprender a conviver. Então é muito isso, o colégio não nos ensina, a escola não nos ensina, a faculdade não nos ensina. E a gente tem que correr atrás para aprender. Se a gente quer, claro, ressignificar as nossas relações. Se a gente não quer, tá tudo bem também. Cada um. Sim. Eu percebi que não vale a pena, que uma vida bem vivida é uma vida em que eu consigo ouvir as pessoas, que eu consigo me comunicar melhor. E é por isso que eu estudo e tento praticar CNV. Às vezes eu me frustro, às vezes dá vontade de mandar pra puta que pariu, mas todas as vezes que eu não mando pra puta que pariu, eu não me arrependo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque... dá aquela segurada, respira. Porque o meu impulso é de ser reativa. E daí a comunicação não violenta, ela me ensina que, tipo, reação não é a melhor ação, que eu tenho que agir, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que pensar. Sim. Então é isso. É um caminho um pouco... não é um caminho simples e fácil, mas é um caminho que traz leveza, e é muito isso que eu busco pra minha vida, assim. Relacionamentos leves. E como é que eu vou me relacionar de uma forma mais leve com os outros se eu não me relaciono assim comigo mesma? Então eu preciso trazer leveza pra mim mesma. Sim. Aquilo que eu aplico em mim, aquele estresse, aquela cobrança pessoal do Nene consigo mesmo, vai reverberar também nas minhas relações com os demais. Sim. E são pessoas diferentes, são universos diferentes, são vidas. É muito simples, eu tô aqui me repetindo. Mas enfim, de novo, Gabi, eu quero te agradecer. Eu penso que esse episódio ele é uma iniciação. Ele é o nível júnior, é o começo, porque tem muitas coisas, e eu acredito que assim como em mim, nos ouvintes também produziu momentos de catarse, onde você se encontra assim, caramba, eu pelo menos revisitando momentos, experiências pessoais em âmbitos profissionais, relacionamentos, questão da banda com amigos, futebol, esporte, onde você, sim, era só ter segurado um pouco, era só não ter sido reativo, não ter tido aquela ação impulsiva do momento eu teve, deixa eu te interromper um pouquinho. Teve um treinamento que eu dei, foi até lá em Minas, que me marcou bastante, que uma menina chorou porque ela disse assim, se eu soubesse disso uma semana atrás, eu não teria brigado com meu esposo no caixa
do mercado, porque eu achei que ele deveria saber que enquanto a mulher estava passando as compras, ele já deveria estar empacotando as coisas, e agora eu tô percebendo que, não deveria. Então, tipo, são umas coisas muito pequenininhas, assim. E é muito disso que eu gostaria muito que as pessoas que estivessem nos escutando não saíssem pensando que são os merdas, sabe? Na comunicação, que são os cuzão. Não é isso. A gente, tipo, até o momento, a gente aprende de uma forma. É muito de reaprender, e é com muita paciência, e é aos pouquinhos, sabe? Que a gente vai melhorando e a gente vai vendo que faz sentido, sabe? Faz. Vale a pena, vai fazendo efeito. Faz, sim. E é muito. E eu queria também dizer que eu tenho muitos materiais, livros, podcasts para indicar, textos, vídeos, assim, material gratuito mesmo que eu tenho, tipo alguns links de treinamento que é só o pessoal vir me chamar que eu encaminho, que é um material muito bacana assim mesmo, que me ajudou muito, e eu gostaria de, tipo, auxiliar outras pessoas nesse caminho, porque eu acho que na medida que a gente vai, tipo, criando esse vínculo assim com outras pessoas, a gente começa a ver que, tipo, a gente pode ser melhor e ser melhor junto, uns com os outros. Juntos. A gente pode se fortalecer e se acolher também, que é muito importante. Então, sim. Eu ia mesmo te perguntar de literaturas e afins para encaminhar para o desfecho desse episódio. E, enfim, então eu vou deixar os links ali na descrição desse episódio. O pessoal te encontra no Instagram, nas redes sociais. Eu vou deixar na bio, na descrição desse episódio, os links e o contato para com a Gabriela. O pessoal pode estar entrando em contato com ela. Inclusive, você compartilhou comigo o link para um drive. Ah, é verdade, eu te mandei. Esse drive aí. Com muito material, muita literatura, muita coisa boa ali relacionado ao assunto. E, mais uma vez, eu acho que o ouvinte do Nene Talk, assim como eu, é um sentimento de gratidão, Gabi. Gratidão pelo teu tempo e pelo conhecimento compartilhado. Eu tô te conhecendo recentemente, a gente manteve contato, iniciou o contato, e eu já pude perceber pessoa sincera, honesta. Eu te falei até a questão de clichê, né, da personalidade forte, assim, mas me convenceu, sabe? Me convenceu. A CNV, ela me convenceu, e por me convencer eu pensei, eu preciso conversar com ela para compartilhar com os ouvintes do Nene Talk, porque também vai falar com eles. E, por favor, o ouvinte, fique à vontade, seu feedback é sempre bem-vindo. Se você está conhecendo o Nene Talk através dessa conversa com a Gabi, por favor, visite aí os nossos episódios da nossa timeline. Você tem acesso aos nossos episódios nos principais serviços de streaming, também no YouTube, estamos nas redes sociais, e lá no meu blog, no @nenizeira.com. Ou pesquise por Nene Talk no YouTube, no seu serviço de streaming, no Facebook, e os links e demais informações para com a Gabi, também contatos, estarão na descrição desse episódio. Gabi, estamos aí, essa catarse, agora eu vou ter que respirar, dar um tempo aqui para conseguir absorver tudo isso, e espero que a gente possa aí no futuro breve dar sequência nessa conversa que foi o início para com a CNV, Comunicação Não Violenta, com Gabriela Lamp. Muito obrigado. Foi um prazer, eu amo falar sobre comunicação não violenta, me empolgo, às vezes começo a falar e não paro, mas é que realmente, assim, na minha vida foi um divisor de águas, ressignificou a forma como eu lido comigo mesma, com as minhas amigas, com minha família, com o meu, enfim, tudo. E eu realmente gostaria de deixar esse convite, assim, para que se tem alguém que percebe que talvez poderia, sabe, melhorar, que poderia mudar alguma coisa, tipo, não com a ideia da gente, sabe, ser diferente, não é isso, não, tipo, tem que me mudar, não é isso, eu sou a mesma pessoa, mas eu acho que eu sou melhor depois que a comunicação não violenta entrou na minha vida, e com certeza estou mais em paz, mais leve, e nunca com essa ideia de, tipo assim, que é um passe de mágica, mas que dá pra fazer, sabe? E eu realmente tô aqui pra apoiar quem quer fazer. Então foi um prazer. Sempre que quiserem falar sobre isso, só me chamar que tamo aí. Obrigada. Certo, muito obrigado. Abração a todos os ouvintes. Entre em contato com a gente, feedback sempre bem-vindo. E é isso aí. Abração, é nóis. Obrigado por escutar este episódio.